Aleluia! Nós estamos no mês da oportunidade. Esse mês entrou e eu sei que haverá oportunidades de Deus na nossa vida. Eu creio que algo tremendo esse mês Deus vai derramar sobre nós. Eu estava orando a Deus para que Ele me desse qual era o tema, o que Ele queria desse mês. E Ele me dirigiu aqui a Daniel capítulo 5, do versículo 25 ao 31. Onde, vou dar uma explanada no começo, onde é o rei Belsazar, filho de Nabonido, ele era neto de Nabucodonosor, e ele dá um banquete, e os banquetes ali tinham vários dias, e aí ele na sua bebedeira, com todo mundo ali, ele manda trazer os utensílios que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo da casa de Deus de Israel. E as pessoas começam a beber naqueles cálice, e aí, de repente, aparece uma mão misteriosa e escreve uma frase na parede, onde ele chama todos os astrólogos, adivinhos, mas ninguém consegue interpretar aquilo. E aí a rainha, que sabia que existia Daniel, um homem que na época de Nabucodonosor interpretou os sonhos do seu pai, chama Daniel. E aqui nós estamos neste verso que diz assim, Daniel falando: esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fostes achado em falta. Será que eu e vocês fossem pesados na balança? Deus iria achar falta em nós? Olha só, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino da idade de 62 anos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça. Nós sabemos que a tua presença já se faz aqui, desde o início desse culto, desde a reunião dos oficiais. O Senhor habita no meio dos louvores. Agora venha falar conosco através da sua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, interpretando em cada coração aqui. Eu te peço que o Senhor abra as janelas do céu, derrama bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aqui nós vamos entrar um pouco na história de Daniel. Daniel é um livro profético. Daniel é um livro que tudo que ele interpretou, tudo que Deus revelou para ele aconteceu. Desde a grande estátua que Nabucodonosor sonhou, onde a cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro com barro. Daniel falou que ali interpretou esse sonho, na qual ele fala que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, o grande dominador do mundo naquela época, o grande conquistador daquele tempo. Mas que viria um outro rei, que era esse rei, o Ciro e Dário, que eram os medos e os persas, e tomaria ali a Babilônia. Eles ali tomariam o reino e viria o reino da Pérsia. Então os braços e o peito simboliza esse reino.
Os quadris de bronze e o ventre de bronze simboliza Alexandre o Grande, que viria, que era o rei da Macedônia, que era o rei dos gregos, onde ele estaria ali instituindo toda a cultura grega, porque ele tinha sido ensinado com Aristóteles e todos aqueles filósofos gregos da época. Então ele traria toda essa filosofia de Alexandre o Grande para aquele lugar. E que as pernas de ferro e de barro, ela simbolizou o reino romano, onde eles viriam e destruiriam ali os gregos e tomaria posse naquela região. E tudo isso aconteceu. Daniel, quando profetizou isso, nada disso tinha acontecido. Mas tudo isso historicamente. Hoje se faz aí, arqueologicamente, se consegue ver barros, utensílios de barros escrito, tudo o que aconteceu e tudo que Daniel já tinha profetizado. E tudo que Daniel profetizou vai acontecer, a volta do Senhor Jesus para as nossas vidas. E também ele sonhou aqui que viria uma pedra dos céus. Essa pedra seria arrancada da montanha e bateria nessa estátua e ela iria ser destruída totalmente. Iria acabar com aquelas estátuas e com todos os reinos da terra. Essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo, que reinará eternamente para as nossas vidas. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Então tudo isso que Daniel profetizou, foi revelado a Daniel, aconteceu e vai acontecer, que Jesus Cristo reinará com a sua igreja por 1000 anos aqui na terra e nós estaremos junto com Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir novamente ao Senhor? Aqui nós vemos também que, olha só, Israel, ele teve vários reis. Ele teve muitos reis, porque eles eram governados pelo próprio Deus. Aí eles quiseram rei, começou a vir rei. E a maioria dos reis foram mal aos olhos do Senhor. E quando o filho de Salomão, ele tomou posse do reinado de Israel, ele fez o que não gostava. Então 10 tribos fugiram para o reino do norte, se dividiram para o reino do norte, e 2 tribos ficaram aqui, que foi Judá. Mas Israel, ele se perverteu. Tanto é que teve o rei Acabe, que casou com Jezabel, depois teve Manassés, foi o pior rei. Então Deus levanta a Assíria para destruir Israel. E Judá ainda continuava firme, mas Judá começou a ter reis também, que foram vassalos de Nabucodonosor, porque eles temeram Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele conquistou toda aquela região, ele conquistou a Síria, conquistou toda a Ásia ali, ele foi para o Egito, tentar conquistar o Egito, não conseguiu, se enfraqueceu muito, mas quando ele voltou, ele passou de frente a Jerusalém, e ali o rei fica com medo daquilo, por causa do poderio daquele exército, e dá ali alguns nobres de Israel, que com eles foram, aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego, ou Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que foram levados para a Babilônia. Rei Nabucodonosor dominava, mas como nós estamos falando de governo, Deus estava no controle de todas essas coisas. Pela idolatria daquele povo, pela idolatria de Israel e de Judá, Deus deu a eles as mãos dos seus inimigos, para que eles pudessem aprender. Mas mesmo assim, mesmo com Nabucodonosor sendo o grande rei daquela região, quem dominava, quem governava ali na Babilônia, era Daniel, que foi levantado como o principal de
todos os governadores daquela região. Ele governava 120 províncias. E Sadraque, Mesaque e Abdenego também dominava aquilo. Então o governo ainda era de Deus. Deus não os abandonou completamente. E Daniel ali, ele era um homem fiel a Deus, que mesmo na Babilônia, mesmo estando no palácio do rei, ele não se contamina com os manjares do rei. Ele não se deixa levar pela luxúria, pela aquilo que o palácio ali estava. Ele continua firme na sua fé, para que as outras pessoas que fossem levados cativos vissem Daniel, o grande rei, e que ele não esquecesse do verdadeiro Deus de Israel. Então nós vemos que Daniel era o exemplo, e hoje eu e você podemos ser o exemplo neste mundo, nessa geração, não se contaminando com as coisas do mundo, mas permanecendo firme, sendo exemplo para as outras pessoas, trazendo as outras pessoas para a casa do Senhor, para que nós possamos salvar o maior número de pessoas que estão cativas aí. Quantas pessoas estão cativas aí no mundo com a prostituição, com drogas, com bebida, com todas as coisas que o mundo oferece? A Babilônia era uma coisa extraordinária. As pessoas, era uma coisa muito linda ali. Mas Deus tinha um projeto e um plano ali. Daniel estava lendo ali o profeta Jeremias, e ele vê que o cativeiro iria durar só 70 anos. 70 anos de cativeiro, e depois o povo seria liberto. Mas como seria liberto um povo que estava num poderio de Nabucodonosor, e agora que nós lemos aqui, Belsazar, que era um rei adjunto, porque o verdadeiro rei era o Nabonido, que ele era uma pessoa que gostava de ficar em um oásis, e ele ficava retirado por vários meses nesse lugar, mas quando ele estava lá, quem assumia o trono era o rei Belsazar, o seu filho, que era neto de Nabucodonosor. Como é que eles teriam ali esperança de sair daquele lugar? Como é que eles teriam esperança de ter dias melhores, de ter ali sonhos novamente? Você já imaginou? Eu estou contando essa história para que você aí tenha um pano de fundo do que eles enfrentaram. Porque às vezes hoje nós, por qualquer coisinha, nós desistimos do Evangelho do Senhor. Por qualquer coisinha nós deixamos a presença de Deus de lado, achamos que não é mais importante e que não vale a pena servir a Deus. Mas olha só, você imagina esses homens ter que enfrentar um poderio enorme. Naquele tempo as pessoas matavam, os reis matavam as pessoas por qualquer coisa. Mas Daniel, ele se manteve firme, ele enfrentava o rei, ele falava o que Deus mandava para os reis. Tanto é que aqui ele fala isso: olha, o teu trono será destituído, você vai ser destituído. Mas ele tinha tanta segurança, o rei aqui, o rei Belsazar, porque como que era a Babilônia? A Babilônia tinha muros enormes, dois carros de cavalos passavam entre as paredes, eles caminhavam entre a largura do muro que tinha. O rio Eufrates passava no meio da Babilônia. Era uma coisa extraordinária, onde foi construída a Torre de Babel, onde a arquitetura era uma arquitetura aí linda, onde tinha o jardim suspenso da Babilônia, que foi considerado a 7ª maravilha do mundo. Então, eles achavam que nunca seriam invadidos ali, porque eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham a proteção. Mas aqui Deus tinha um projeto, um plano. E quando as pessoas enfrentam e profanam o nome de Deus, como trazer os utensílios para ser usado pelas concubinas, pelas prostitutas, pelas aqueles que estavam se embebedando, eles estavam afrontando quem? A Deus. E é o que nós vemos hoje. Quantas pessoas estão profanando o nome de Deus, achando que nada vai acontecer. Eles achavam que nada ia acontecer. As festas eram duradouras. Mas olha só, Deus falou que em 70 anos eles seriam libertos.
E se você pegar Isaías, você vai ler lá no capítulo 44, 45, que Deus levanta Ciro, o ungido do Senhor, o único rei ímpio que Deus fala: este é o meu ungido, que vai libertar o meu povo do cativeiro da Babilônia. Mas como? Olha só, Ciro era um homem que ele tinha um rei. O rei dele era o seu avô, e quando ele nasce, as pessoas já tinham uma profecia de que o neto mataria o avô. Você imagina isso? Aí o que acontece? O avô, sabendo disso, manda matar o neto e chama o soldado para levar e matar aquele neto. Mas o homem tem compaixão dele e não o mata, e deixa ele viver. E logo depois, seu avô morre, e quem assume o reinado? Ciro. Ele vai e assume o reino da Pérsia. Mas olha só, em tudo isso, Deus estava planejando para que o povo dele fosse salvo. Você imagina, às vezes nós estamos sem saber o que está acontecendo. Achamos que nós não temos mais solução naquilo que aparentemente vem sobre nós, e que nós não vamos conseguir sair daquilo que está nos cercando, está nos levando cativo. Quantas pessoas estão cativas, não pelo rei Nabucodonosor ou por Ciro, rei da Pérsia, mas por pessoas que estão cativas nos seus sentimentos. Pessoas que estão cativos na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida aí ministerial. Quantas pessoas estão cativas hoje, achando que não tem mais solução? Eu vou te dizer que este mês é o mês da oportunidade, e Deus vai te dar uma oportunidade nova na sua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Olha só agora como levantar, como invadir a Babilônia. Poderia ficar cercada 5 anos, mas olha só, a maior estratégia de engenharia foi dado a Ciro. Enquanto eles bebiam, porque era festa que bebiam, caíam, eles vomitavam para poder comer mais, e bebiam mais, e vomitavam e comiam, e ficavam dias e dias assim. Eles não estavam ligando para aquilo que estava acontecendo lá fora. Ciro, na maior engenharia dele, ele desvia o leito do rio Eufrates. E o rio Eufrates é um rio grande. Ele desvia e começa a esvaziar o rio. E eles, na bebedice, eles não conseguiram ver que o rio estava abaixando. E quando o rio abaixa, na altura do joelho, Ciro pega o seu exército e invade a Babilônia e conquista a Babilônia. E aqui quando nós vemos que Daniel fala: olha, o teu reino acabou, foi pesado na balança e se achou em falta, você vai ser destituído. E naquela mesma noite a Bíblia diz que o Ciro, que é Dário, porque a Síria fez acordo com a Pérsia, a Ciro fez acordo com os Medos, que era Dário, que invadiu aquele lugar. Ele mata o rei, mata a rainha, mata todos que estavam ali, mas a Daniel ele conservou. Creia que nada vai te atingir, porque você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E a hora que Dário entra, a hora que Ciro está ali, Daniel mostra: olha, há 150 anos atrás, um profeta de Deus profetizou que levantaria um rei chamado Ciro, que iria libertar o povo de Israel. E ali nós vemos que esse povo foi liberto pelas mãos do rei da Síria, do rei Ciro, o rei dos Medos e dos Persas. Olha só todo esse pano de fundo. Isso é historicamente comprovado. Isso não é uma história que está na Bíblia. Se você estuda história geral na escola, você vai ver que isso existiu. Que Alexandre o Grande existiu.
que depois nós tivemos ali para reconstruir Jerusalém. Tivemos ali Esdra que reconstruiu o templo. Tivemos Neemias que reconstruiu os muros de Jerusalém com o rei Artaxerxes, ou Xerxes, que foi interpretado ali nos 300 pelo Rodrigo Santoro, que todo mundo acho que assistiu esse filme, Os 300. Aquele rei ali que libertou ali Neemias para reconstruir o templo. Tudo o que Daniel falou aconteceu. Tudo o que Daniel falou vai acontecer. E nós estamos este ano, no ano do governo de Deus, onde nós temos o governo nas nossas mãos, para que você possa governar a sua família, para que você possa governar os seus filhos, para que você possa governar a sua vida profissional, a sua vida financeira. Quantas pessoas não estão governando a sua vida financeira? Quem está governando a sua vida financeira? O consumismo lá fora, aquilo que você compra e depois vai vir a conta para você pagar. O cartão de crédito domina você. Você precisa governar a sua vida, porque se você não governar, alguém vai governar. Se você não governar o seu filho, alguém vai estar governando o seu filho. A internet, alguma pessoa do YouTube, esses youtubers que estão governando, alguém que ele esteja seguindo, que você esteja seguindo, essas pessoas estão te dominando, essas pessoas estão te governando. E nós vemos aqui que Deus prepara todo esse pano de fundo. Você imagina mexer com todos os reis, reis poderosíssimos, reis que eram aí, que foram considerados os maiores reis. Alexandre o Grande, ele começou a governar com 20 anos. Ele governou até os 33 anos de idade. E ele reinou e conquistou o mundo inteiro que existia naquela época. Com 13 anos, ele conseguiu fazer com que o mundo inteiro se dobrasse perante ele. Mas como eu vi um filme, olha só, um grande rei, ele entra na Babilônia, ali todo mundo aplaude ele. Ele é exaltado porque ele era o rei que falava que libertava o povo. Então quando ele entra pela Babilônia, toda a Babilônia aplaude ele. Os portões foram abertos, ele nem precisou fazer nada. Ele entrou na Babilônia facilmente, mas jamais saiu da Babilônia. A hora que ele entrou na Babilônia, ele viu toda aquela arquitetura, toda aquela beleza, tudo aquilo que proporcionava a Babilônia. Ele entrou, mas nunca mais saiu, porque um homem poderoso pegou uma simples febre e morreu dentro da Babilônia. A nossa vida está nas mãos de Deus. Se você hoje está aí achando que não tem mais solução, que você está perdido, porque era isso que eles ali achavam. Olha só, nós temos aqui nessa fase de Daniel, no exílio da Babilônia, nós temos Jeremias, que foi profeta, temos Ezequiel, que profetizou ali. E de Ezequiel nós temos ali, Ezequiel 37, que diz dos vales dos ossos secos, como poderão viver isso aqui. E Deus fala, profetiza. Nós temos todos esses grandes profetas que viveram nessa época e profetizaram nessa época que iria ser possível ser reconstruído Jerusalém. Os outros, olha só, quando eles são libertos, a maioria dos judeus não voltam. Por quê? Porque eles já têm ali uma vida na Babilônia. Eles já estão estabelecidos, eles têm família ali, eles já foram prósperos ali. Porque aonde o judeu vai, ele é próspero. Independe do lugar, da região, do lugar do mundo onde eles estão, aonde o judeu vai, ele é próspero. E não foi diferente na Babilônia. Eles prosperaram na Babilônia. Creia que essa prosperidade está sobre mim e sobre você. Independe do lugar. Independe do lugar. Depende inteiramente de Deus. Está sobre você. Creia nisso. Fala, eu recebo a prosperidade de Deus sobre a minha vida. E tomo posse. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Você acha que era fácil?
Você acha que era fácil viver naquele tempo? Às vezes nós achamos difícil hoje. Queremos relembrar só o passado. Queremos, eu era feliz lá atrás. Eu era aqui. E não vive o presente. Deus te dá um presente todo dia, por isso que o presente chama presente, porque é um presente. Receba o presente de Deus e faça o melhor. Não faça como alguns que recebem o presente e não gosta e encosta ali. Você está recebendo o presente de Deus, encostando e vivendo do passado? Faça do teu presente o melhor dia da sua vida. Todo dia Deus nos dá uma nova oportunidade de aprendermos, de sermos pessoas melhores, uma oportunidade de você tratar o seu filho melhor, de tratar a sua esposa melhor, de tratar a sua mãe melhor, de tratar o seu filho melhor, de fazer o melhor para a sua vida. Todos os dias nós estamos no mês da oportunidade. Faça com que amanhã, segunda-feira, você tenha uma oportunidade de abençoar as pessoas que estão ao teu redor. O que está te cativando? O que te deixa cativo hoje? O que te deixa amarrado ainda? Olha só, essas pessoas estavam ali. As pessoas tinham revelação de Deus. Se nós pegarmos Oséias, Abacuque que estava ali, e Deus revela para Abacuque, Abacuque implora para Deus: até quando nós viveremos assim? Até quando nós vamos ver tanta injustiça, tanta iniquidade, e o Senhor não faz nada? Aí ele fala: eu levantarei os caldeus para destruir toda essa iniquidade. E aí Abacuque fica mais nervoso ainda: por como é que você vai levantar uma nação mais ímpar que Israel? Como é que você vai levantar? Aí Deus revela para ele: olha, eles levantarão, mas eles também sofrerão as consequências dos seus pecados. Aí Abacuque, se você pegar em Abacuque capítulo 3, do versículo 17, que diz assim, olha, quando ele tem esse entendimento, quando Abacuque tem esse entendimento, no Abacuque 3:17, sabe o que ele fala? Olha só: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Jeová é o meu Senhor, a minha força. Ele fará com os meus pés da serva, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que eu não estou entendendo nada, eu creio num Deus poderoso, que tem o controle de tudo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Deus está vendo todos os abortos que estão fazendo no mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Creia nisso. Abacuque fala isso: olha, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não estou entendendo nada, eu me alegrarei no Senhor. Se alegra no Senhor, Deus vai pôr riso na sua vida hoje aqui. Para de andar de cabeça baixa porque aconteceu alguma coisa na sua vida, isso te deixou cativo. O que te deixou cativo? O que te deixou preso nos teus sentimentos? Às vezes você teve uma traição e você ficou preso nesses sentimentos. Às vezes você teve uma desilusão e ficou preso nisso, e vive a vida toda cativa nessas coisas, e não vive o presente, as oportunidades que Deus te dá todos os dias da sua vida. Fica só lamentando: e no passado que era bom, era no passado que eu tinha felicidade, é no passado que eu vivia bem. Deus te dá o presente e oportunidades todos os dias para que você possa viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Fala: o melhor de Deus ainda está por vir. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Você imagina 70 anos ali, cativeiro, sem ter amigos, saindo da sua terra natal, experimentando outros paladares, porque o paladar era totalmente diferente. Nós fomos para os Estados Unidos, voltamos, e lá você tem um paladar totalmente diferente, né? A gente fica com saudade do pãozinho, do ovo. Até o ovo é diferente aqui. Você está no melhor país do mundo,
A melhor comida do mundo é aqui no Brasil. A melhor pizza do mundo é aqui no Brasil. O melhor hambúrguer do mundo é aqui no Brasil. A melhor comida da França é aqui. A melhor comida japonesa é aqui. Então dá um glória a Deus, porque você está no melhor país do mundo. Creia. Senão você vai ficar que nem no Salmo 137. Olha só como o povo estava. Eu não sei se você está assim. Mas você está assim, eu vou te levar hoje a meditar. E vou te levar às novas oportunidades. Deus vai te dar uma oportunidade, você crê nisso? Fala, nesse mês de oportunidades, eu vou receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Tomo posse, em nome de Jesus. Guardo no meu coração e faço disso rema, que é uma palavra profética sobre a sua vida. Não é logos, uma palavra lida, mas é uma palavra profética. Rema é a palavra que sai de Deus e entra em nós e faz com que nós vivamos isso. Viva a rema de Deus aí. Creia, Deus quer te levantar nessa geração. Eu estou te falando isso e estou dando toda essa história para você ver que nós vivemos numa geração boa hoje. Nós aqui estamos aí colocando coisas nessa geração, mas nós vivemos numa geração boa, onde você pode aproveitar, onde você pode usar todas as armas para que você possa ser feliz, para que você possa viver bem com a sua casa. Quantas pessoas não têm guerra na sua casa? Porque eu tenho um mundo dentro de mim, você tem um mundo dentro de você. E não é um mundo que teu marido conhece ou que tua esposa conhece. É um mundo interno meu, um mundo interno teu. Você tem sonhos, se você tem aí esperança, você tem aí projetos dentro de você. Eu quero que isso, Deus aflore na sua vida. Para que você não fique cativo, que você não fique parado. Daniel, você já pensou se ele ficasse assim? Olha a maioria das pessoas como estavam naquele lugar. Salmo 137. O versículo 1 em diante, até o 6 eu vou ler, diz assim, olha só. O que sentia aquele povo? Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Olha só como começa. Junto ao rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Quantas pessoas estão sentadas e chorando no sofá da sua casa? Na sua cama quando você deita. Só você sabe. Só você, quando apaga a luz, qual tem sido o teu choro? Eles estavam assim também. Olha só o que eles falavam. Lembrando-nos de Sião. Lembrando do passado. E olha só. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Deixava pendurado porque eles não queriam mais tocar as harpas. Porque eles não sentiam mais alegria. Você tem enterrado o seu talento. Você tem pendurado o seu talento e está chorando, contando historinha para você mesmo. Olha, eu estou sofrendo, estou numa sofrência, fica escutando música sertaneja de sofrência. Põe lá e chora, chora, chora. Não, eu quero chorar, eu quero curtir o meu momento, eu quero curtir a minha fossa. Chorava, eles estavam assim, curtindo a fossa deles. E às vezes nós temos momentos ruins. Nós temos o nosso luto quando perdemos alguém, mas como eu sempre falo aqui, você tem que estar ao fim no seu luto. Vou chorar um mês, mas a partir deste dia, eu não vou mais chorar. Eu vou dar risada. Começa a dar risada hoje. Põe um fim no seu luto, põe um fim na sua tristeza, põe um fim na sua guerra dentro de você, que não te deixa você avançar. Aquelas pessoas estavam desesperadas. Aquelas pessoas não tinham mais esperança de ser libertas. Mas Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle das suas emoções. Deus escuta o teu choro. Deus escuta o teu sofrimento. Deus escuta as coisas que eu e você não escutamos com os nossos ouvidos. Porque aqui tem sons aqui dentro que eu não consigo ouvir. Tem pessoas que ouvem. Eu tenho a Renata que tem ouvido sensível, a Renata, em casa, ela fala, você está ouvindo isso, pai? Eu não.
Como não? Está alto esse barulho. Olha o barulho. Eu falei, que barulho? E às vezes você acha que você não está sendo ouvida por Deus, que Deus não está ouvindo o teu choro. Deus ouve as nossas lamentações. Deus ouve tudo aquilo que você e eu estamos passando, porque nós somos filhos amados de Deus. E quando o teu filho chora no teu quarto, e se você ficar olhando, ouvindo, você fica triste. Você corre lá e fala, filho, o que eu posso te ajudar? Deus está assim, filho, o que eu posso te ajudar? Fala ao teu irmão, o que eu posso te ajudar, meu irmão? O que eu posso te ajudar? Ei, tem um mundo melhor te esperando, tem uma oportunidade de Deus na nossa vida. Quando o louvor começa a subir, é sinal que eu tenho que parar. Senão eles cortam esse microfone, apertam um botão e eu voo. Acabo ou vou até o fim? Pode ir até o fim? Aleluia. E olha só o que diz aqui. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo, cantai-vos de um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra, da sua destreza, apague-se-me a língua do paladar, e não me lembre, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Aqueles falam da alegria de não esquecer Jerusalém, a casa de adoração. Mas como eu falei, esses choravam, mas um dia chegou da oportunidade. Deus dá uma nova oportunidade para que o povo dele reconstruísse Jerusalém, para que eles voltassem para Jerusalém, para que eles tivessem uma nova oportunidade. Eles já tinham perdido isso, e quando eles são libertos, alguns, como eu falei, ficaram na Babilônia pela sua beleza, pelo seu encanto. Quantas pessoas estão lá no mundo, ali paradas, estagnadas, que não vão voltar mais para a casa de adoração, porque estão encantadas com a Babilônia lá fora, com as coisas que o mundo oferece lá fora, e acho que lá tem grandes coisas, mas uma parte voltou, e essa parte está aqui dentro, a parte de adoradores ao Senhor. Você é um adorador do Senhor. E olha só, agora no Salmo 126, Deus está te trazendo de volta, você crê nisso? Começa, só fecha os olhos um pouco, e começa agora a voltar a sonhar novamente, a voltar a projetar novamente, a voltar a ter alegria de novo. Deus está te dando uma nova oportunidade, assim como Ele deu para aquele povo. As 10 tribos foram destruídas, as outras 11 tribos foram destruídas, a única tribo que voltou foi Judá. Por isso hoje eles são judeus, porque eles começaram a reconstruir Jerusalém. Só Judá volta. Você é da tribo do leão de Judá. E olha só o que diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, aos que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Deus está tirando muita gente do cativeiro hoje aqui. Se você estava cativo, se você estava aprisionado em algum lugar, Deus está te tirando hoje do cativeiro, das suas emoções, do seu passado, do seu rancor, do seu medo, da sua mágoa. Deus está te trazendo de volta hoje, porque hoje é um novo dia. Olha só, Ele faz-me regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Continue a semear,
porque você vai colher com alegria. Creia nisso, creia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus milagres, os seus sonhos. Você pode estar semeando hoje com choro, mas continue, você vai voltar com alegria.